E aí, meu amigo, tudo bom? Eu sou André Guerra, sou professor e coordenador do Probante. Além disso, eu treino candidatos para a prova oral de concurso público. Mas hoje nós temos um assunto aqui muito especial. Imagino que você já fez a prova da ordem e passou, pelo menos, a primeira fase. Então, parabéns para você. Mas se você ainda não passou pela primeira fase, está de parabéns também, porque quanto antes você começar a sua preparação, mais fácil será conseguir o seu objetivo. Então você quer saber como funciona a segunda fase? Você ainda não escolheu a disciplina que você vai fazer? Se já escolheu, quer saber o que mais cai? Então esse vídeo é para você. Acompanhe até o final, porque daremos informações muito importantes. Vem comigo. Como que funciona a segunda fase? Eu acho que é a dúvida principal, né? Você pode saber a matéria que você vai escolher, o que mais cai, mas você tem que saber como isso é cobrado. O que você pode, o que você não pode. Primeiramente, a gente deve falar que você tem 5 horas para resolver 4 questões dissertativas e uma peça prática. É necessário tirar pelo menos 6 pontos para ser aprovado. Então a gente aí pode considerar que ficaria um pouco mais difícil passar da segunda fase do que passar na primeira fase, porque na primeira fase você tem que conseguir os seus 50%. Aqui não, aqui você precisa de 60%, ok? Aí cada questão vale 1,25 e a peça vale 5. Mas o que isso significa? Você não pode zerar nem a peça prática e nem todas as questões. Você tem que saber um pouco de cada coisa. Por isso que é aconselhável você conseguir pelo menos uns pontinhos em cada uma das 4 questões para poder errar um item ou outro da peça, ok? Você não precisa buscar a perfeição. 60% é suficiente. E mesmo tendo dificuldade em resolver uma questão ou outra, é importante pontuar ali, colocar um pouco de raciocínio jurídico, ok? Mas o que é permitido na prova da segunda fase? Apesar do que eu falei, né, que você vai precisar de 60% para passar da segunda fase, enquanto na primeira fase é só 50%, mas eu considero a segunda fase bem mais fácil. Por que eu considero isso? Primeiro, porque você vai ter apenas uma matéria para estudar. E é a matéria que você escolher, é a matéria que você mais gosta. Além disso, você vai poder utilizar legislação seca. Você pode não saber exatamente qual que é aquela resposta, mas ao consultar os seus livros, você consegue responder de forma apropriada. Isso é bom demais, né, gente? Mas você pode levar essa lei seca, mas essa lei não pode ser comentada, né? Obviamente que não. Não pode ser anotada, não pode ser comparada. O Código de Processo Civil novo com o antigo não pode ser assim, tá certo? Mas você pode levar súmulas, enunciados, orientações jurisprudenciais, toda essa parte da jurisprudência, das decisões das cortes aí mais importantes. Pode fazer uso de índices remissivos, o que o bom aluno coloca isso em prática na prova. Tem uma questão ali que não faz ideia de como responder, um tema complicado, o que faz? Vai no seu vadimeco, no índice lá no final, que normalmente fica aquele índice remissivo, você procura o tema e vai estar lá todos os artigos relacionados com aquele tema e provavelmente você vai encontrar a sua resposta. Então é muito importante você saber utilizar esse índice remissivo, tá certo? A outra coisa que você pode levar para a prova também são os regimentos internos e as resoluções dos tribunais. Além disso, você pode marcar o seu material, mas é uma marcação simples, tá? Com marca-texto, com um traço, ou você colocando abaixo do artigo uma remissão, né? Esse artigo aqui eu vou remeter para outro artigo, mas você não vai escrever nada. Você não vai poder escrever, olhar o artigo tal, esse artigo é importante, não. Tá? São só essas marcações simples, sem frase, sem palavra-chave, sem tentativa de cola, tá certo? Porque se for pego, ó, tá fudido. Vai perder a prova e você não pode fazer isso. Outra coisa que você pode utilizar são os
os separadores de código, aquele que vocês colocam no final, assim na margem da página, que fica do lado de fora, para facilitar você encontrar aquele tema que você quer. Então você pode fazer toda a marcação em relação à matéria que você escolheu. Pode até tirar as outras, se o seu vadimeco você já utilizava para estudar antes, para ir para a prova com as marcações só que você precisa. Você já tem um rápido acesso aí, tá? Leis especiais, tudo separadinho, ok? Agora você sabe tudo que pode, né? Mas o que não pode? O que não pode eu já falei que é o mais importante, que é coisas comentadas. Nada pode ser comentado e você não pode ter nenhum material que faça referência a roteiros para peças práticas. Ó, primeiro é isso, depois aquilo, não pode. Tá? Jurisprudência de decisão mesmo, que você separa, não pode. De jurisprudência são só súmulas e aquelas outras coisas que eu falei, tá certo? Não pode levar de pesquisas da internet nem nada. E aí eu chamo a atenção que você não pode levar nada que seja impresso, né, de xerox, que você imprima no computador e leve para a prova, nem a anotação do seu caderno, né, meu amigo? Não pode, nossa senhora, meu caderno dessa matéria é tão boa aqui da época da faculdade, vou levar. Não, não pode levar, viu? Isso não pode. Roteiros em gerais, como fazer a peça, ordem, também não pode. E aí você já sabe como que funciona, o tempo certinho, você já sabe quanto que precisa de tirar no total para passar, o seu material, o que levar, o que não pode levar, mas como se avalia as respostas? Como você é pontuado da melhor maneira? E aqui eu peço que você tenha muita noção, porque o examinador avalia o que está no papel. Se você chegar à conclusão que você sabe aquilo ali, né, e vai só explicando um pouco porque não tem tempo, ou porque acha que já está claro demais, porque é óbvio que ele está perguntando, óbvio porque a justificativa é essa, você vai se ferrar. Porque você precisa expressar todo o seu conhecimento no papel. É o papel que vai ser avaliado. Então você tem que demonstrar um raciocínio jurídico. Você tem que mostrar a fundamentação. Não é sim por causa do artigo 5º, inciso 37 da Constituição. É assim que você vai escrever? Não é assim. Você vai explicar e depois você vai colocar a referência legislativa, né? Ou a referência jurisprudencial, aí, a súmula que você se baseia, mas você vai demonstrar que sabe por escrito. Não vai ficar com nenhum conhecimento guardado na cabeça, tá certo? Toda a sua resposta tem que fazer sentido lógico. Você pode estar desesperado, né? Nossa, eu sei tanta coisa, eu tenho que escrever aqui rápido, porque senão não dá tempo. Cuidado com isso. Você treine bastante antes para saber o tempo que você normalmente leva para fazer cada tipo de questão, cada peça, porque você não pode fazer nada com pressa. Porque se tiver um erro de português, você vai ter pontos descontados. Então é necessário que você tenha atenção durante toda a prova. E você só consegue ficar mais tranquilo, menos ansioso, se você treinou o suficiente e sabe quanto tempo você precisa para acabar com a prova, para resolver tudinho. Tá certo? E agora, vamos passar por uma parte bem importante sobre as matérias que você vai escolher ou não vai escolher. Lembre-se que é só uma matéria que você pode escolher. Nós temos 7: constitucional, civil, administrativo, tributário, empresarial, penal e direito do trabalho. Essa matéria que eu mais odeio na face da terra, mas é possível escolher. Professor, qual matéria que mais aprova? Direito constitucional. Um pouco mais de 30% das pessoas que fazem direito constitucional passam. Professor, qual que é a matéria que mais reprova? Adivinha? Direito do trabalho. Mais de 15% reprova em direito do trabalho. Então, se você comparar a que mais aprova direito constitucional e a que mais reprova direito do trabalho, é praticamente o dobro. Enquanto 10 pessoas passam em direito constitucional, 5 pessoas só passam em direito do trabalho, tá? A diferença é substancial. Então, por isso que vocês têm que ter cuidado na matéria que vocês vão escolher. E para ajudar, que nós vamos entrar mais profundamente
nessa área a partir de agora. Direito administrativo, gente, é uma matéria que eu considero bastante interessante, inclusive foi a matéria que eu escolhi na época que fiz o exame da ordem, mesmo não sendo uma matéria que eu mais gostasse. Por que eu escolhi o direito administrativo? Porque é uma matéria que eu considero pequena, eu considero gostosa, né? Ela é interessante, ela é lógica. Só que o grande problema atual do direito administrativo é o grande número de peças que podem ser cobradas. Então você vai ter que treinar uma infinidade de peças. E isso acaba atrapalhando um pouco a nossa eficiência. Às vezes cai muito 2 ou 3 peças. Você vai se acabar de estudar aquelas 2 ou 3 peças. Mas no direito administrativo são muitas opções e você tem que estar preparado para isso. Então, mesmo a matéria sendo pequena, é uma matéria que possui muitas possibilidades de peça, que é o complicador. O direito administrativo é a terceira matéria que mais aprova, então a gente não pode considerar ela tão complicada assim. E o que você deve focar? Em apelação, ação anulatória, mandado de segurança e ação de indenização. São as peças que mais caem, mas vocês sabem aqui o cuidado que precisa ter, porque nas últimas provas várias peças caíram diferentes e essas aí são as que mais se repetem, mas a diferença dessas para as outras é muito pequena. Então você vai ter que se dedicar mais. Direito civil. Direito civil é a segunda que mais aprova. Qual que é o maior medo, o maior receio do direito civil? É o tamanho da matéria. Gente, direito civil é gigantesco. Eu falo isso porque eu sou professor de direito civil também e sei que é complicado. Por isso mesmo, quando eu era mais novo, eu acabei correndo direito civil. Mas eu digo para vocês que não precisa correr, tá? Não precisa, porque a matéria é muito grande, mas o índice de aprovação é bom e não cai peças completamente diferentes, igual a gente estava falando no direito administrativo. Cai mais apelação e embargos, peças recursais, petições iniciais que também não tem problema nenhum. Então a matéria é gigantesca, só que não costuma ser muito complicado, muito difícil. É uma matéria que, se você gosta, não tem motivo de se esconder, tá certo? Falando sobre o direito constitucional agora, que, como a gente já disse, é a matéria que mais aprova, porém é a matéria menos escolhida. Quase ninguém escolhe direito constitucional. Por isso que explica um pouco ser a matéria que mais aprova, porque quem escolhe direito constitucional é quem gosta mesmo de direito constitucional e não tem muita dificuldade com a matéria. Por isso que a aprovação sobe demais. E o que mais cai? Mandado de segurança, ADI e ação popular. A matéria é bem pequena, embora alguns pontos possam ser bem complexos, né? O controle de constitucionalidade, você discutir questões de competência, mas o número de possibilidades de questões práticas também são pequenos. Você consegue aliar aí a dificuldade com o tamanho da matéria, com as possibilidades da peça prática. É uma matéria interessante, mas volto a dizer, uma matéria interessante para quem gosta, para quem não tem muita dificuldade com isso, para quem pode dedicar, tá certo? Agora, a matéria mais odiada por mim, eu imagino que possa ser a mais odiada para você também, direito do trabalho. Muitos cometem a loucura de escolher essa matéria para a segunda fase. Não sei porquê, tá? Mas se você quiser escolher, te dou força. Fico contrariado? Fico contrariado, mas te dou a força. Tá certo? É a matéria chata e é a matéria que mais reprova na segunda fase. E por que isso acontece? Porque muitos consideram que é uma matéria bem pequena, uma matéria com baixo grau de complexidade e escolhem por conta disso o direito do trabalho, mesmo não sendo a matéria que tem mais aptidão, mesmo não sendo a matéria que mais goste, mesmo não sendo a matéria que você mais conheça. E aí acaba escolhendo e isso resulta nesse maior índice de reprovação. Fique esperto, só escolha direito do trabalho se você gostar do direito do trabalho, se você conhecer o direito do trabalho. Quais as peças que mais caem? Contestação, recurso ordinário e a petição inicial da reclamação, ok?
então também não são muitas possibilidades, não tem muita inventação aí de moda, de coisa parecida, não tem isso. Mas só escolha se você gosta, não escolha porque eles falam que a matéria é mais fácil, que você só tem que saber as orientações e coisas assim. Não, tá? Toma cuidado, porque muita gente vai nessa e se dá mal. Nossa próxima matéria, Direito Empresarial. E pouca gente se arrisca no direito empresarial. Não tem um índice de reprovação mais baixo, porém são muitas peças práticas que podem cair. E por quê? Porque o direito empresarial é uma matéria pequena, mas é uma matéria muito segmentada. A gente pode falar de título de crédito, a gente pode falar de sociedades, propriedade industrial, de muitas coisas. E isso reflete num grande número de peças diferenciadas e peças que podem ser complexas. Por isso, pouca gente se arrisca e o índice de reprovação também é grande. Não ganha aqui de direito trabalhista, né? Mas é uma matéria complicada que tem um índice de reprovação alto exatamente pelo esse número de peças que possam cair e pela complexidade que pode aparecer. Então, se você gosta de empresarial, pode escolher empresarial, mas saiba disso, você vai ter que treinar do mesmo jeito do direito administrativo muitas opções de peças. E agora, direito penal. Você sabia que o direito penal é a matéria mais escolhida para a segunda fase? É a mais escolhida, porém tem um índice de reprovação muito alto. É a segunda que mais reprova, ganha só do direito do trabalho, tá certo? Essas peças do direito penal, elas repetem muito, contudo, tem vezes que aparece uma surpresinha aí e é nessa surpresa que todo mundo se ferra, que todo mundo roda. Você tem que ter cuidado também, não vá escolher direito penal se é aquela matéria que todo mundo está escolhendo, porque seus amigos todos estão escolhendo, porque todo mundo fala que é fácil, porque todo mundo fala que cai só apelação, só memoriais, só resposta da acusação, e aí que é muito simples. Não, porque você tem que estar seguro com essa matéria, porque se cair uma outra peça, você não vai ter problema, você não vai se desesperar. A nossa última matéria é direito tributário, que não é escolhido por muita gente, está na média do índice de aprovação. É uma matéria que é pequena, a gente pode considerar como pequena, mas a complexidade ela pode ser muito grande. Você deve ter intimidade para ter tranquilidade, tá? Porque aprender do zero direito tributário para fazer uma segunda fase é muito arriscado e são várias peças que caem com frequência. A que mais cai é o mandado de segurança, mas tem repetição de indébito, tem agravo, embargos de execução e apelação. São várias peças que podem cair, né? As mais importantes eu já disse para você, mas só escolha direito tributário se você conhece da área, porque vai ter que discutir a questão do tributo, né? Como é que funciona, obrigação tributária, crédito tributário, então você precisa saber. Mas é uma matéria que pouca gente escolhe, que não reprova demais, não é a mais fácil, mas se você gosta, vai te ajudar, não vai ser aquela matéria de outro mundo, tá certo? Mas e aí? Você já escolheu a sua matéria para a segunda fase? O que você pode ficar um pouco mais tranquilo é que se você não passar da segunda fase, existe a repescagem. Como funciona a repescagem? Você pode, no próximo exame, ir direto para a segunda fase, sem ter que passar pela tormenta da primeira fase novamente, ficar sem saber se vai passar, se não vai passar, o que é muito interessante, porque você vai ter muito mais tempo para estudar a matéria que você escolher, porque você vai se preparando para a segunda fase, esquece a primeira. Então isso é ótimo, isso vai te tirar um peso das costas, você vai conseguir fazer a segunda fase pela primeira vez de forma muito mais tranquila, e caso não consiga passar, mas que eu duvido, porque, por exemplo, as aulas do probante para a primeira fase são úteis também para a segunda. Então, se você fez aqui um curso bacana, esse curso vai te ajudar para a segunda fase também, e aí você vai passar. Mas vamos supor que você não tenha feito probante, não conseguiu passar, aí você tem uma chance no próximo exame da ordem também, tá? Então eu espero que você tenha noção agora, tenha
fundamentos para escolher a sua matéria. O que você tem que saber vai de acordo com a sua aptidão, a matéria que você mais gosta, que você tem menos dificuldade, que você gosta de estudar, de progredir, de entender, ok? Se você tiver várias matérias empatadas aí, você primeiro vai excluir as que você não quer saber, que você não estudaria. E aí quando você reduzir esse número máximo de matérias que você não teria problema em estudar, você vê o que eu falei sobre cada uma. Qual o número de peças que pode cair, qual é o índice de aprovação de cada uma delas, e aí você escolhe a que for mais eficiente para você. Então conte conosco para ajudá-lo a garantir a sua aprovação. Eu sou André, guerra ao exame da ordem e paz nos estudos, meus amigos. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.